Bem, um bom dia a todos e a todas. Quero saudar a mesa na pessoa do senador Cristóvão Buarque, que tem sido uma referência para nós nos seus escritos, nas suas ações. Cumprimentar também os companheiros aqui, a companheira que está presente aqui nessa mesa, né? O nosso companheiro de Pernambuco, aí o professor Mauro José, que representando aqui o Ministério da Educação, o nosso companheiro também, professor José Geraldo, né? Esse ilustre educador que tem muito contribuído conosco, e a professora Salete Moreira, que está aí também representando a Secretaria de Direitos Humanos, à frente da Coordenação de Educação em Direitos Humanos. Dizer, senador, que eu compartilho com o senhor na sua indignação de chegarmos ao século XXI, o século do conhecimento, com um país em que tem a vergonha nas suas estatística de 40 milhões de pessoas que não tiveram acesso àquilo que é milenar na história da humanidade, que é a educação, que é o conhecimento básico, inclusive para o acesso ao conjunto dos outros direitos. E aí eu trago uma passagem do educador Paulo Freire em uma das atividades no meu estado, em Pernambuco, onde ele dizia: mesmo com as idades que nós temos, nós não podemos deixar de nos indignar com situações, inclusive, do analfabetismo nesse país. E é nessa perspectiva que eu me coloco como educadora, que comecei minha história como alfabetizadora, e alfabetizadora, como a gente dizia, de escola no pé no chão, que nem como se diz, piso a escola tinha. E exatamente foi a partir dessa vivência que me traz, né, esse processo de indignação interna, que isso me faz também mobilizar para outras ações. Portanto, esse debate ele é extremamente importante para chamar a responsabilidade da sociedade brasileira como um todo do que significa ser analfabeto, do que significa ter no país esse índice tão alto ainda de analfabetismo, embora reconhecendo que houve vários esforços, estão havendo vários esforços, mas que não é possível a gente compactuar com nenhum analfabeto. Nós não podemos ter analfabeto num país que tem um nível de desenvolvimento que o Brasil tem. Portanto, é incompatível. E, partindo dessa perspectiva, eu gostaria de me colocar inicialmente dizendo que analfabetismo ele é negação de direito humano. E por quê? Ele é negação de direito humano, porque a educação é um instrumento fundamental para que nós possamos avançar na conquista dos demais direitos. Se eu, como cidadão, como cidadã, eu não consigo decodificar os símbolos linguísticos, e hoje nós temos um avanço na tecnologia, que nós chamamos de analfabetismo tecnológico. Se isso nós não conseguimos decodificar, como eu me situo numa sociedade como a sociedade do conhecimento? Ou seja, eu não me situo. Eu fico na marginalidade, eu fico na lateralidade, eu fico na invisibilidade. E aí vem todo um conjunto de preconceitos, de discriminações que vão ser em relação a essa pessoa. Ao mesmo tempo, se nós dizemos que analfabetismo é negação de direitos, é também negação da democracia. Nós não podemos pensar que podemos fortalecer um regime democrático de direito, como é o Estado brasileiro, quando nós temos esse número grande de pessoas que não têm esse conhecimento, porque são pessoas muito vulneráveis. São pessoas que ficam muito à margem das possibilidades que ainda a não política, eu diria assim, né, oferece. Portanto, esse regime democrático, que é
que eu considero pautado na soberania popular e no respeito integral aos direitos humanos, ele não combina e não se coaduna com o analfabetismo. E é por isso mesmo que nós precisamos, compreender que, se os direitos humanos eles são indivisíveis, eles são interdependentes, portanto, não podemos abrir mão de nenhum direito básico ao ser humano. E a educação está entre um desses principais direitos, para a conquista dos demais e também para o Estado democrático de direito, que ele possa se fortalecer. Portanto, compreendemos que a educação, como ela é um processo de humanização, ele é um direito de toda e qualquer pessoa, sem nenhuma possibilidade de distinção, de nenhuma forma. É um instrumento de desenvolvimento de valores, comportamentos, crenças e atitudes em favor do conjunto dos direitos. E é também o meio para a criação de uma cultura universal dos direitos humanos. E aqui eu gostaria de fazer uma observação do meu entendimento de analfabetismo que nós estamos colocando aqui. Eu penso que nós estamos tratando de um analfabetismo que nós chamamos de analfabetismo formal. É aquele analfabetismo em que as pessoas ou não foram dadas a elas o direito da sistematização do conhecimento. Aquele conhecimento que foi organizado e que está sendo organizado pela história da humanidade, como tão bem já colocou aqui o doutor José Geraldo. Portanto, não existe um analfabeto total. Existe aquele analfabeto que ele não teve acesso a esse conhecimento que nós chamamos de conhecimento letrado. Mas o analfabeto ele tem outros níveis de saberes, ele tem outros conhecimentos que devem ser incorporados nesse processo formal, da educação para estes jovens, para esses adultos que não tiveram acesso na idade que lhe corresponderia estar sendo escolarizado. Portanto, nós dizemos também que o analfabetismo ele tem cor. O analfabetismo ele tem raça. O analfabetismo ele tem condição social. E o analfabetismo ele tem a questão geracional, que inclui pessoas que não tiveram esse acesso e não foram lhe dadas essas oportunidades. Portanto, são condições relacionadas aos direitos sociais, aos direitos econômicos, aos direitos culturais. E aí, essa não garantia da educação para um percentual de 8,7% da população brasileira, aliada a uma baixa qualidade de ensino, vai gerando esse contingente de em torno de 40 milhões de analfabetos. Portanto, se constitui, sim, violações graves aos direitos das pessoas e o não cumprimento da nossa legislação principal, que é a nossa Constituição Federal. E o direito, acredito, ele não pode ser discutido, ele tem que ser cumprido. Essa, para mim, é um dos maiores problemas que nós enfrentamos na sociedade brasileira. Aqui eu chamo a atenção do Norberto Bobbio, que ele diz: não é mais necessário legislações, leis, normas. Precisamos cumpri-las. E eu acho que é isso que o Brasil precisa. O Brasil é um dos países que mais tem avançado no conjunto das suas legislações, no conjunto das normas, pactos internacionais, pactos nacionais, diretrizes. Na educação nós temos muitas diretrizes. Mas onde está o cumprimento? E eu penso que precisamos ultrapassar essa acomodação. Precisamos responsabilizar, sim, os nossos gestores, os nossos governantes, para que eles cumpram aquilo que é direito da população, em que a educação é uma delas e a alfabetização é o princípio para que possamos chegar a essa educação mais ampla e a esse conjunto de direitos.
Portanto, nós vemos que o não acesso também à alfabetização é uma violação de cidadania. Como eu exerço o conjunto dos meus direitos, sequer eu tenho conhecimento que eles existem, eu não sei como reivindicá-los, quais são os mecanismos e não tenho uma prática de vivência que é aquilo que a Maria Vitória Benevides nos diz, que nós chamamos de cidadania ativa. E isso nós aprendemos. E nós aprendemos no espaço escolar, nós aprendemos na organização das sociedades, nós aprendemos nos espaços dos grupos políticos, nos partidos políticos, inclusive, que precisamos exercitá-los bastante. Portanto, há todo um processo de negação quando a gente traz à tona a temática do analfabetismo. E aí, nós dizemos que a educação básica, em que a alfabetização está inclusa, que, por sinal, o processo de alfabetização aqui que nós estamos falando, é aquele processo de alfabetização inicial, onde as pessoas possam se situar no mundo e com o mundo, e para o mundo. Mas a alfabetização está sempre presente na nossa vida, até o último dia da nossa vida. Se nós entendermos, como Paulo Freire nos ensinava, uma alfabetização ampla, uma alfabetização que ela vai além da decodificação dos códigos linguísticos. Por quê? Porque os saberes, os conhecimentos, eles são amplos, eles são multidimensionais, eles são abertos e eles estão sempre, e nenhum ser humano é capaz de dominar todo o conhecimento que a humanidade constrói, está a construir, está construindo. Portanto, essa educação básica, qual é o grande objetivo da educação básica? Está, inclusive, na nossa Constituição. É favorecer, desde a infância, a formação de sujeitos de direito, priorizando pessoas e grupos excluídos que são marginalizados, discriminados pela sociedade. E aí eu pergunto, de qual educação nós estamos falando? Será que qualquer educação? Parece que não. Uma educação que, inclusive, leve a sociedade a compreender que a educação é um bem social e que, por isso mesmo, nós não podemos abrir mão, em que vá à rua cobrar pelo seu direito. É uma educação que nós chamamos justamente a educação em direitos humanos, né? Que ela não se reduz a uma formação do capital humano e da empregabilidade com foco em resultados, e resultados que muitas vezes são resultados mínimos de leitura, da escrita, da matemática, de forma mecânica e mecanicista, que, inclusive, está impregnado no conjunto dos sistemas educacionais dos estados e dos municípios, porque ele já vem em caixotes prontos, acabados, e que restam aos educadores que estão hoje nos sistemas de ensino executá-los. Então, essa tem sido a educação. Mas é essa que nós queremos? Com certeza não. Nós precisamos de uma educação que contribua para o desenvolvimento da personalidade do ser humano, com respeito aos direitos humanos e à democracia. E é isso que a gente chama de educação em direitos humanos. E a educação, nessa perspectiva, ela é vista como o caminho para essa concretização do conjunto dos outros direitos. Portanto, a formação de sujeitos de direitos e deveres, ela é vista numa perspectiva de precisamos aprender os conhecimentos que são da área dos direitos humanos. Como é que a gente vai reivindicá-los se nós não conhecemos? E nós temos, de fato, um desconhecimento das nossas normas, inclusive da nossa Constituição, que é a nossa Carta Magna, que nos orienta, e como diz muito bem a Marilena Chauí, que ela é a grande arma da defesa dos direitos, né? Uma afirmação de valores, de atitudes e práticas em defesa dos direitos humanos. E isso eu penso que a sociedade brasileira tem tido uma resposta muito significativa através das organizações sociais, inclusive pela própria história dos direitos humanos. Nós tivemos um avanço considerando quem vivenciou
período de ditadura militar ao que nós estamos chegando agora, onde teve um papel fundamental das organizações da sociedade. Processos metodológicos na educação que sejam participativos, dialógicos e que sejam processos que possibilitem a esse sujeito construírem o seu conhecimento. Portanto, com práticas individuais e práticas coletivas em defesa dos direitos humanos. Mas tudo isso, por que essa discussão, né, de um analfabetismo, século XXI, trazendo a ótica e sob a ótica dos direitos humanos? Penso que o professor José Geraldo já nos trouxe um arcabouço inicial, mas apenas eu vou retomar alguns pontos. Não podemos esquecer a história do nosso país. Um país de contrastes sociais, econômicos, educacionais e culturais, de desigualdades enormes econômicas e que gera processo de submissão, de acomodação, processos de você não se ver como gente, não se ver como pessoa. Uma cultura de um país colonizado, de onde essa submissão foi cada vez mais sendo introjetada e que muitas vezes nós valorizamos muito mais o que está fora do que nós produzimos e que por isso que acatamos muitas vezes essas encomendas que estão chegando nos sistemas de ensino como se fossem a bola da vez, vamos dizer assim, aproveitando até o momento que nós estamos vivendo aí de Copa do Mundo, como se fosse a grande oportunidade de resolver a problemática da educação no país e que as pesquisas nas universidades estão mostrando que não é bem verdade os resultados que eles apresentam. Portanto, um país que vem de uma tradição de escravocrata, onde as pessoas não são gente, é muito importante manter o analfabetismo. Porque é através do analfabeto que eu me faço um instrumento para prevalecer os meus interesses, as minhas vontades, o meu mando, o meu colonialismo, o meu patrimonialismo. Por quê? Porque é uma pessoa que ainda não tem a visibilidade de conhecimentos que estão já postos, já estão definidos, quais são os seus direitos e deveres. Portanto, é um desrespeito à pessoa humana. É um processo de desumanização. E eu diria, senador Cristóvão, eu penso que a sociedade que tem esse índice, esse contingente de analfabeto, ela vive um processo de desmocratização, sim. Porque esse contingente não tem a mesma clareza, as mesmas possibilidades de compreender o que a gente chama nas linhas, nas entrelinhas das legislações. Onde estão e onde eles podem buscar e reivindicar e reclamar seus direitos. Muitas vezes é um conhecimento que ele vem do senso comum, muitas vezes não, é um conhecimento que ele vem do senso comum. E que nós precisamos, né, acessá-los para poder justamente eles começarem a perceber que são sujeitos de direito. E aí, já caminhando para a finalização, eu penso que todo o esforço que foi feito em termos, né, da erradicação do analfabetismo, nós ainda não demos conta. Precisamos assumir a questão da alfabetização como um direito da educação básica. Precisamos assumir a alfabetização independente da idade, independente da condição dos sujeitos, como uma política pública, uma política de Estado e não uma política de governo. E que passe da condição de programa para ser, sim, uma política de todos os entes federados, e não apenas momentânea. Portanto, nós temos hoje instrumentos, inclusive as diretrizes nacionais da educação e direitos humanos, que nos remetem exatamente a esse conjunto de direitos. E assim, para finalizar, eu diria que é possível, sim, sairmos desse patamar tão vergonhoso que o Brasil hoje enfrenta, com esses 40 milhões de pessoas que não tiveram acesso ao conhecimento sistematizado.
se nós assumirmos isso como uma política, e uma política pública, que ela vá além de governo. No conjunto de toda a sociedade brasileira, quando nós, sociedade, começarmos a assumir que esse é um bem social, esse é um bem público e que não pode ser postergado. E eu trago aqui a fala de uma jovem, não brasileira, mas que deu uma lição para o mundo inteiro, chamada Malala, uma jovem paquistanesa, que nos seus 16 anos de idade soube dizer para o mundo inteiro o que era a importância da educação. E ela diz o seguinte em um discurso na ONU no dia 12 de julho de 2013. Convocamos todos os governos a assegurar a educação obrigatória livre para todas as crianças do mundo, e eu diria para todos os jovens e adultos. Apelamos também a todos os governos que lutem contra o terrorismo e a violência, protegendo as crianças da brutalidade e do perigo. Não deixem, portanto, travar uma luta global contra o analfabetismo, a pobreza e o terrorismo. Nos deixem pegar nossos livros e canetas, porque estas são as nossas armas mais poderosas. Uma criança, um professor, uma caneta e um livro pode mudar o mundo. A educação é a única solução, a educação antes de tudo. Muito obrigado e, mais uma vez, parabéns por essa oportunidade, senador Cristóvão, e a todos os que estão nos assistindo.